Nós vamos começar o módulo 8 de Física 2. Deixa eu pegar o pointer aqui, né? O pointer a laser. Esse módulo 8, a gente vai tratar basicamente sobre quantidade de calor. Quantidade de calor sensível, duas constantes importantes, uma delas chama de calor específico da substância, que constitui o nosso objeto, e a capacidade térmica do corpo. A gente também vai falar de quantidade de calor latente e sobre trocas de calor. Para iniciar, então, a gente vai retomar um conceito que nós vimos na última videoaula sobre calor. O que é calor? Calor é uma energia, mas é uma energia que está transitando de um corpo para outro. E é importante observar que o calor ele transita de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Aqui nós temos o corpo A que está a 80 graus Celsius em contato com o corpo B que está a 10 graus Celsius. Pelo fato dos corpos terem temperaturas diferentes, flui uma energia térmica chamada de calor do corpo A para o corpo B, e isso espontaneamente e naturalmente. Bom, é importante que a gente trabalhe com as unidades corretas. Como o calor é um tipo de energia, a gente sabe que no Sistema Internacional de Unidades, a energia é medida em joules. Então, quando a gente medir calor no Sistema Internacional, a quantidade de calor também vai ser medida em joules. Existe uma outra unidade de medida chamada caloria, que nós simbolizamos por cal, e ela é definida por causa de questões históricas e coisas práticas também. Há uma conversão de unidades de caloria para joule e o fator de conversão é 4,18. Uma caloria corresponde a 4,18 joules. Quando nós vamos calcular a quantidade de calor, a gente tem que observar que o calor pode produzir dois efeitos diferentes nos objetos. Então, o primeiro é quando o objeto recebe calor e essa energia que o corpo está recebendo ou está perdendo, que ele está trocando, é responsável por variar a temperatura do corpo. E interessante, enquanto ele está recebendo essa quantidade de calor que faz a sua temperatura mudar, ele não sofre mudança de estado físico. Então, se você tem água a 20 graus Celsius e coloca em contato com a chama do fogão, todo o calor que a chama está cedendo à água, de 20, por exemplo, até 80 graus Celsius, é responsável única e exclusivamente pela variação da temperatura da água e não pela mudança de estado físico da água. Essa quantidade de calor que produz a variação de temperatura do corpo, a gente chama de quantidade de calor sensível. Há uma outra quantidade de calor que o corpo recebe e é responsável pela mudança do estado físico. Então, você tira um bloquinho de gelo da geladeira que está a 0 graus Celsius e coloca esse bloquinho de gelo à temperatura ambiente, ele vai receber calor do ambiente. Enquanto ele está passando do estado sólido para o estado líquido, não ocorre mudança de temperatura. E essa quantidade de calor nós chamamos de quantidade de calor latente. O que a gente entende por quantidade de calor sensível, então, em termos de cálculo, né? Como é que nós podemos calcular essa quantidade de calor que o corpo recebe sem que altere o seu estado físico, que só altere a temperatura do corpo? Então, essa quantidade de calor é diretamente proporcional à massa do corpo, isso é lógico, né? Se você tem lá um bloco de 2 kg ou um bloco de 4 kg, quanto maior a massa, maior a quantidade de calor que esse objeto recebe. Essa quantidade de calor que ele recebe também é proporcional a delta-teta. O que é delta-teta? É a variação de temperatura. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Em alguns momentos, nós podemos chamar isso aqui também de delta-t, né? Então, a temperatura aqui eu vou tanto simbolizar pela letra grega teta, como pela letra T. E além da quantidade de calor ser proporcional à massa do objeto e à variação de temperatura, é proporcional a uma constante chamada de calor específico da substância que constitui o corpo. Vamos supor que você pegue dois objetos, um objeto, por exemplo, de alumínio e um objeto de madeira, ambos com a mesma massa, e você quer que os dois saiam da mesma temperatura inicial e cheguem à mesma temperatura final. A quantidade de calor requerida para isso vai depender da substância, porque o metal e a madeira
recebem calor de forma diferente para alterar a sua temperatura. Então, essa característica que depende da substância que constitui o corpo, nós chamamos de calor específico. Então, só para a gente ficar bem claro, né, na expressão, Q é a quantidade de calor sensível, M é a massa do objeto, a massa do corpo, C é o calor específico da substância que constitui o nosso objeto e ΔT é a temperatura final menos inicial, é a variação da temperatura. Quando um corpo recebe calor, absorve energia, né? Ocorre o aquecimento. Então, a variação de temperatura aumenta, a temperatura final é maior que a inicial e essa quantidade de calor é positiva. Quando o corpo perde calor para o ambiente, né? A energia na forma de calor é cedida pelo corpo, o corpo está cedendo calor. Aí a variação de temperatura é negativa, porque a temperatura final é menor que a inicial, e a quantidade de calor sensível vai ser negativa também. Outro exemplo, vamos fazer um exemplo, né? Para que a gente consiga aplicar a expressão da quantidade de calor sensível. Então, vamos ler com um pouquinho de cuidado aqui. Ó. Um corpo com uma massa de 400 gramas foi fabricado com uma substância de calor específico igual a Czinho, 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius. Como o calor específico da substância, eu estou usando a unidade grama, a massa eu posso deixar em grama também. E é interessante que ele pede para determinar o calor necessário para variar a temperatura do corpo entre 10 graus Celsius e 50 graus Celsius. Como o calor específico está usando unidade graus Celsius, a temperatura inicial e final ambas estão em graus Celsius, então a gente pode trabalhar com a equação da quantidade de calor sensível. A massa, 400 gramas, o Czinho é dado, 0,5. Quem que é a variação de temperatura? É 50 menos 10, é a temperatura final menos a inicial. Observem que a temperatura do corpo aumentou, significando que o corpo recebeu calor, então a quantidade de calor vai ser positiva, né? Isso fica 400 vezes meio, 50 menos 10 dá 40, quando eu multiplico eu vou ter 8.000 calorias, então o nosso corpo recebeu 8.000 calorias para a temperatura aumentar de 10 para 50 graus Celsius. Agora, letra B. Qual a quantidade de calor que esse mesmo corpo deve ceder para ter um resfriamento de 20 graus Celsius, né? Então, quais os dados que nós temos? A massa do corpo continua sendo 400, o calor específico é 0,5 e a variação de temperatura, e a temperatura final, que eu estou chamando de θ2, menos a temperatura inicial, que nós estamos chamando de θ1. θ2 menos θ1, isso é igual a quanto, né? Bom, se a temperatura final ele vai ter um resfriamento de menos 20, significa que ele vai baixar a temperatura de 20 graus Celsius. Por isso é que θ2 menos θ1 é menos 20, né? E isso vai ser o ΔT que nós vamos substituir. Ou seja, a massa é 400, o calor específico Czinho é meio e o ΔT é menos 20. Ao multiplicar, nós temos que a quantidade de calor é menos 4.000 calorias, significando que a temperatura baixou e ele cedeu caloria ao ambiente. Bom, tem uma outra característica importante chamada de capacidade térmica. Capacidade térmica é definida como sendo a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Então, se eu tenho um certo objeto e eu quero, por exemplo, que a temperatura dele passe de 20 graus para 21 graus Celsius, quanto de calor ele precisa para isso, né? Essa relação, então, é importante. A capacidade térmica é representada por C maiúsculo, né? C minúsculo é o calor específico. Quem que é a capacidade térmica? É a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura do corpo. A unidade, então, vai ser caloria por grau Celsius. Essa capacidade térmica, então, é essa divisão, é esse quociente entre a quantidade de calor recebida ou cedida pelo corpo e, consequentemente, ΔT. Aqui nós estamos usando que a variação de temperatura é T, que também é possível no lugar de usar ΔT. Vamos pensar um exemplo. Ó. Eu tenho aqui um objeto, né? Ele recebeu 40 calorias
e a temperatura variou de 26 a 46 graus Celsius, ou seja, o ΔT, a variação de temperatura que é a final menos a inicial, é 46 menos 26, o ΔT é igual a 20 graus Celsius. Quanto é, então, a capacidade térmica desse corpo? É a quantidade de calorias que ele recebeu, que é 40 calorias, dividido por ΔT, que é a variação de temperatura, que é 20 graus Celsius. Ou seja, a capacidade térmica do corpo é 2 calorias por grau Celsius. Significa o quê? Cada vez que eu quero aumentar em 1 grau Celsius a temperatura do corpo, eu preciso ceder ao corpo, ele precisa receber 2 calorias. Nesse momento, nós vamos falar, continuando, sobre quantidade de calor latente. A quantidade de calor latente é a quantidade de calor que o corpo recebe sobre determinada pressão, assim que ele atinge a temperatura de mudança de estado, de forma que não muda a temperatura, mas muda o estado físico. Vamos pensar numa panela que está com água e chega a temperatura de 100 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera, 1 atm. Toda a quantidade de calor que essa panela d'água recebe a partir de agora não é para que aumente a temperatura da água, mas para que ela mude de estado físico. Por que isso acontece, né? Porque essa energia térmica que o objeto está recebendo, quando ela atinge essa temperatura de mudança de fase, é utilizada para que haja uma reorganização molecular da substância. E a temperatura só vai voltar a mudar quando todo o corpo tiver mudado de fase. Essa quantidade de calor necessária para a mudança de fase, a gente fala que é proporcional à massa. E ela é igual a massa vezes L, onde L é chamado de calor latente de mudança de estado, né? Então, que a quantidade de calor latente, M nessa equação é a massa do corpo, e o L é uma propriedade que depende da nossa substância. L é chamado de calor latente de mudança de estado. Aqui nós temos um bloquinho de gelo, né? No momento que o bloquinho de gelo começa a derreter, a temperatura dele é 0 graus Celsius quando a pressão é de 1 atm. Enquanto todo o bloquinho não derreteu, significa que a temperatura dele continua a 0 graus. Só depois que a água se formou a 0 graus é que ela pode aumentar a temperatura. Mudança de estado físico. É muito importante a gente perceber que, nesse caso que a gente está analisando a água, né, a pressão de 1 atm, então nós temos aqui na horizontal o tempo de aquecimento e aqui na vertical nós temos a temperatura. No estado sólido, a temperatura é abaixo de 0 graus. De 0 a 100, a gente tem a água no estado líquido e acima de 100 no estado gasoso. Esses patamares horizontais significa que está ocorrendo recebimento de calor da substância, mas ela está passando do estado sólido para o estado líquido. Então, ocorre o fenômeno que a gente chama de fusão, essa mudança de estado físico. E nesse outro patamar horizontal, está havendo mudança do estado líquido para o estado gasoso, e nós chamamos de ebulição. Durante essa mudança de estado, eu vou ter a coexistência simultânea da substância sólida e líquida. E no outro patamar, eu vou ter a coexistência também da substância no estado líquido e no estado de vapor. Bom, o que é um calorímetro, né? Calorímetro é um recipiente termicamente isolado que evita a troca de calor entre o conteúdo que está dentro desse recipiente e o seu meio exterior. Muitas vezes nós não temos um calorímetro ideal, ou seja, sempre vai haver um pouco de troca de calor com o material que está dentro, no interior dele, e com o meio externo. Aqui a gente tem as imagens de alguns calorímetros, né? Quando o calorímetro permite a troca de calor, nós temos que considerar no problema a capacidade térmica do calorímetro para equacionamento das equações. Nós vamos falar sobre um calorímetro que todos têm em casa, né? A maioria das pessoas tem. É uma garrafa térmica, né? Um calorímetro muito interessante. A garrafa térmica é um calorímetro por quê, né? Primeiro, ela é construída de tal forma que um impedimento, ou quase a tentativa de impedir que o calor seja trocado entre a substância que está no interior da garrafa térmica e o meio externo da garrafa térmica.
Para isso, as paredes internas elas são espelhadas. Dessa forma, evita que o calor irradiado seja transmitindo através de ondas para fora da garrafa térmica. Para evitar a troca de calor por convecção, a garrafa térmica é fechada e ela é constituída de um material isolante para que não haja condução também. É muito importante observar que na garrafa térmica o isolamento ideal não ocorre, né? Se você colocar o cafezinho aqui a 90 graus Celsius, por exemplo, e voltar depois de umas 10 horas, a temperatura mudou. Por quê? Porque ela não é um aparelho ideal, no sentido que não impede essa troca de calor 100%. Né? Então, vai ocorrer o equilíbrio térmico entre a temperatura externa e a temperatura interna do material que está dentro da nossa garrafa. Agora, quando eu coloco vários objetos, né, com temperaturas diferentes, isolado, que não troquem calor com o meio externo, a gente sabe que a somatória das quantidades de calor é igual a zero. Então, vamos supor que você tem um recipiente ideal, que não permite troca de calor. Coloca lá água a 80 graus Celsius e um cubo de metal a 20 graus Celsius. Então, todo o calor cedido pela água que está a 80 graus Celsius vai ser recebido pelo bloquinho, de tal forma que a soma dessas quantidades de calor é igual a zero. Considerando que o calorímetro é ideal e ele não rouba calor nem da água, nem do bloquinho, né? Agora, se no lugar de 2 corpos eu tiver 3 ou 4 corpos, o que eu vou falar? A quantidade de calor do primeiro corpo, mais a do segundo, mais a do terceiro, mais a do enésimo corpo, somadas é igual a zero. Se ainda houver troca de calor com o ambiente, então eu tenho que somar a quantidade de calor de todos os corpos mais a que foi cedida ou trocada com o ambiente e igualar isso a zero. A gente está usando aqui o princípio da conservação de energia, né? Então, a energia ela é trocada entre os corpos, né? Ela não pode aumentar ou diminuir dentro desse recipiente ideal. Um exemplo, né? Um frasco contém 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Em seu interior é colocado um objeto de 50 gramas de alumínio a 80 graus Celsius. Os calores específicos da água e do alumínio são respectivamente 1 caloria por grama vezes grau Celsius e 0,10 caloria por grama vezes grau Celsius. Supondo não haver troca de calor com o frasco e com o meio ambiente, qual a temperatura de equilíbrio dessa mistura? Olha que interessante, né? A gente tem água a 0 graus Celsius e tem alumínio a 80. Então, como eu tenho substâncias a temperaturas diferentes, eu vou ter energia térmica na forma de calor sendo transmitida do alumínio para a água até que os dois atingem o equilíbrio térmico. O que é importante a gente observar é que o local onde eles estão, o frasco, né, seria um calorímetro ideal. Por quê? Porque não permite a troca nem com o meio ambiente e nem com o próprio aparelho. Vamos lá montar a nossa resolução, né? Então, nós temos os dados. A gente anotou primeiro todos os dados do bloquinho de alumínio. Massa do bloquinho do alumínio 50 gramas, a temperatura inicial do bloquinho de alumínio 80 graus Celsius e o calor específico do alumínio 0,10 caloria por grama vezes grau Celsius. Nós temos uma massa de água de 20 gramas, a temperatura inicial de 0 graus Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. E é importante observar que quando há o equilíbrio, a temperatura final do alumínio e a temperatura final da água são iguais e eu chamo de temperatura de equilíbrio. Como existe troca de calor entre essas duas substâncias, o que é perdido pelo alumínio mais o que é recebido pela água é igual a zero. Ou seja, Q do alumínio, quem que é? Massa do alumínio, calor específico do alumínio vezes a variação de temperatura do alumínio. Quem que é o Q da água? Massa da água, calor específico da água vezes a variação de temperatura da água, e isso é igual a zero. A nossa equação, se nós formos substituir todos os dados que nós temos, a gente tem a massa do alumínio, que é 50 gramas, o calor específico, que é 0,10, e quem que é esse ΔT do alumínio? É a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do alumínio, que é 80. Mesma coisa, massa de água 1, calor específico, massa d'água 20,
calor específico da água 1. E quem que é a variação de temperatura da água? É a temperatura de equilíbrio menos zero. Tudo isso é igual a zero. Toda energia que o alumínio ganha, que o alumínio perde, a água ganha. Então, se o alumínio, por exemplo, perdesse 1000 calorias, a água iria ganhar 1000 calorias. Menos 1000 mais 1000, isso é igual a zero. Se eu multiplicar 50 por 0,10 dá 5, e 20 vezes 1, 20. TQ menos 0 é 0, então nós temos uma equação em que a gente pode aplicar a distributiva, no primeiro termo da equação, fica 5TQ, 5 vezes menos 80 é menos 400, mais 20TQ igual a 0. 5TQ mais 20TQ, nós vamos ter que 25TQ menos 400 é igual a 0, ou seja, 25TQ igual a 400, quem que é a temperatura de equilíbrio? É 400 dividido por 25, isso é igual a 16 graus Celsius, que é a alternativa B. Bom, agora a gente vai terminar essa parte aqui. Haverá uma lista de exemplos resolvidos pela professora no atendimento e vai ter um questionário na sequência, tá? Bons estudos para vocês.